Sexta-feira bonita, na presença do Senhor, e nós temos a felicidade de poder, esta noite, compartilhar a palavra do Senhor. Eu tinha divulgado um vídeo e tinha pedido aos irmãos, se possível, trazer a revista. Por quê? Porque nós ficamos, no domingo passado, sem poder ministrar a lição, não é? No domingo passado, nós não ministramos a lição. E aí, em razão de não ministrarmos a lição, hoje nós teremos a felicidade de quê? De juntos estudarmos a palavra do Senhor, a lição, o estudo número 2. O estudo número 2. E nós estamos estudando nessa revista, aqui, irmãos, o milênio. E milênio é chamados para reinar. O estudo número 1 foi dado, e me lembro perfeitamente que dividi a mesa com o querido pastor Cristiano, e nós trabalhamos juntos na questão do estudo número 1, e vimos que o milênio é esse período de 1000 anos, que o Senhor nosso Deus, Ele simplesmente designou para os seus grandes propósitos. Período de 1000 anos que o Senhor designou para reinar sobre a terra, tá certo? E Ele tem finalidades para com isso. É um período muito importante, é um período onde o Senhor, com as finalidades absolutamente próprias e os propósitos próprios, Ele vai restaurar muito da terra. Ele vai implantar um sistema de justiça, de paz, de misericórdia, de graça e de bondade, tá? Então, o milênio é esse período maravilhoso em que nós temos a felicidade de ter Jesus Cristo aqui na terra reinando. E eu peço que você abra, por gentileza, a sua revista da Escola Bíblica Dominical, já que não podemos ter a aula na semana passada, na página de número 11, Estudo 2. Estudo 2, página de número 11. Diz exatamente assim o texto áureo, tá bom? E então virá o fim. E quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estão sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Meus amores, um texto como esse, ele nos remete a Deus Pai. E a primeira coisa que um texto como esse faz é dizer que Deus Pai tem o controle de todas as coisas. O tempo está na mão dele. Ele é Senhor do tempo. Ele controla tudo, e inclusive até o momento em que seu filho vai reinar, o momento em que seu filho vai governar, o próprio Deus Pai é que designa. Então, quando a gente olha para um fato como esse, e a gente vê
literalmente o que o poder, a graça, que o Senhor Deus concede a todas as coisas e a soberania dele. É interessante notar que um grande erro que existe e está sendo cometido por muita gente é o de pensar que após a queda do homem, Deus talvez tenha perdido o controle de todas as coisas. Que Deus, de alguma forma, deixou de reinar, deixou de existir teocracia, deixou de existir um governo de Deus, e que o milênio será esse momento em que o reino de Deus será reestabelecido. E, de forma muito bonita, o pastor Cristiano nos trouxe o estudo número 2 para nos fazer entender que o milênio é um momento especial de reino de Deus, de teocracia, mas que teocracia existe, irmãos, desde o jardim do Éden até quando o milênio for estabelecido. Uai, pastor, como assim? Teocracia no jardim do Éden? Vamos lá. Por gentileza, pegue a sua revista na página de número 12. E na página 12, veja que o ponto 2 é exatamente esse fato. Basileia, ou seja, reino de Deus. O reino teocrático e soberano do Senhor Deus durante todo o Velho Testamento. E aí, pastor Cristiano, de forma muito inteligente, ele dividiu o ponto número 2 da seguinte forma. Página de número 13, 2.1. O reino teocrático no Éden. Página de número 14, 2.2. O reino teocrático através dos patriarcas. Página ainda 14, 2.3. O reino teocrático através dos juízes. Página de número 15, 2.4. O reino teocrático através dos reis. E aí ele termina esta lição mostrando que o reino teocrático, Deus é rei, junto com Cristo, em todo o Velho Testamento. E aí vem o 2.5. O reino teocrático através dos profetas. Então, olhe que interessante esse fato, irmãos. Se você parar e pensar, existe um erro muito grande para nós que desejamos um milênio. E aí, Josué, já me ajude preparando direitinho. Existe um erro muito grande para nós que desejamos um milênio, de acreditar, neguinha, que o milênio vai estabelecer algo que nunca existiu. Estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E quando a gente pega e vê a Bíblia inteira, Deus nunca deixou de reinar. Cristo nunca deixou de reinar. O milênio é um reino diferenciado, com propostas diferenciadas. Mas Cristo nunca deixou de reinar. Sério, pastor? Sério. Tá. Como é que Cristo e Deus desempenharam um reino teocrático no Éden? O Éden não era aquele local de delícias aonde o homem estava, onde tudo acontecia? Pastor, com toda certeza, olhando para o Éden, a gente vê tudo, menos teocracia, menos governo de Deus. Ah, é? Eu consegui trazer o Cristiano hoje à noite aqui, mesmo de longa distância. E a pergunta para o pastor Cristiano é: meu querido pastor, como é que
que existe teocracia no Éden. Vamos acompanhar, irmãos? Essa é muito boa. Deus está ali, primeiro ele cria todas as coisas. Aí a palavra de Deus fala que ele cria o homem, né? E aí ele também cria ali um jardim no Éden e coloca o homem ali e estabelece o homem como governador daquela região, coloca o homem para tomar conta daquela região, né? Tomar conta da terra. E Deus está literalmente no Éden, Deus está governando de forma suprema. Deus é supremo de todas as coisas. A gente vê no Éden, por exemplo, as plantas eram regadas através de um orvalho, né? Então, Deus ali controla tudo, até os animais, Deus está no controle, porque a Bíblia fala que Deus leva os animais, mostra os animais para Adão e fala, agora coloca nome neles, né? Você vai nomear aqueles animais. E é um nome que até hoje se mantém, né? Então, Deus estava governando de todas as maneiras no Éden. E Deus falou, te dou alimento, o alimento está aqui, você pode comer, come de qualquer coisa, né? Só não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí nós temos que Deus ali também, até o ensinamento, que a gente vai ver que volta a ser estabelecido no milênio, que o Senhor que vai ensinar as nações, o Senhor que vai trazer o ensinamento às nações, o entendimento. O ensinamento no Éden era feito por Deus. Na virada do dia, Deus ia ter com o homem para ensinar o homem, né? Então o homem aprendia as coisas com Deus. Então até o ensinamento era com Deus. Então Deus governava, Deus tinha a teocracia, o governo era, nesse momento do Éden, era totalmente de Deus. Até a queda do homem, é claro, né? Mas até aquele momento era de Deus. Inclusive, havia a proposta da vida eterna, tanto é que havia a árvore ali que tinha o fruto da vida, né? A árvore da vida, e havia ali também a proposta da vida eterna. Só que o homem, ele dependia de confiar, de acreditar em Deus e de permanecer em Deus para poder comer também do fruto da árvore da vida, para ele viver eternamente. Só que o que acontece? Pecou. O homem pecou, né? Foi retirado. Ele foi retirado antes que ele comesse do fruto, né, da árvore da vida, pudesse viver eternamente. Então ele é retirado ali daquele ambiente que Deus havia criado, que Deus estava dominando, que Deus estava governando. Então, por causa do pecado, o homem, que era o representante, Adão, que era o representante de Deus, ali naquele momento na Terra, ele sai de cena, né, ele deixa essa representação. E aí uma série de coisas acontece. Deus fala, olha, maldita é a terra agora por tua causa, por causa do pecado. Então, uma série de coisas passaram a acontecer por causa do pecado do homem, né? Mas Deus, no Éden, ele estava governando, ele reinava soberanamente. A soberania de Deus estava ali. É muito bonito isso, porque a gente pensa que, na verdade, era Adão que estava ali, sozinho com Eva, e de tarde Deus vinha, conversava. Não. Deus estava com eles, trazendo alimento, trazendo proteção, trazendo vida, trazendo absolutamente tudo que eles tinham. E isso é muito bonito, porque tem gente que diz que Deus criou o mundo, deu corda e deixou. Não! Deus estava reinando no Éden. Agora, é um reino muito bonito, né? Um reino que dá tudo para o homem, abençoa o homem, dá para o homem felicidade, paz, alimento, proteção, dá ao homem exatamente todas as coisas, ainda vem no final do dia se comunicar com o homem, ter alegria com o homem. Gente, que coisa fantástica, Deus percebe, né? Inclusive, a necessidade do homem. Deus percebe a necessidade do alimento e providencia o alimento.
Deus percebe a necessidade do homem, da ajudadora. Sim. Né? E aí Deus providencia a ajudadora idônea ali. Né? Então Deus É um rei que serve. É um rei que está servindo. É um Né? rei que serve. Você já tinha pensado nisso? A gente, quando olha para o Éden, a gente pensa somente em Deus entregando tudo para o homem, saindo de cena e deixando o homem viver. Não. Deus governava tudo. A teocracia de Deus ali no Éden era tão grande que Deus dizia ao homem o que ele ia comer, o que ia beber, o que ia fazer. Trazia animais aos homens, entregou uma esposa ao homem, cuidava do homem, demonstrando ser um Deus no controle de tudo, inclusive dizendo o que ele comeria e o que não comeria. E aí o homem peca, não é, irmãos? O homem peca. Quando o homem peca, muita gente diz, não, dá para ver a teocracia de Deus ali no Éden. Mas quando o homem pecou, Deus então perde o controle das coisas. Como é que ele perde? Ele retira o homem do jardim do Éden, se lembra? Ele coloca anjos para proteger a entrada do jardim, se lembra? Ele simplesmente, a partir desse momento, acompanha o homem e diz ao homem das penalidades da mulher, das penalidades, a terra, as penalidades que eles sofreriam em razão disso. Deus controla tantas coisas, mas tanto, que simplesmente quando o homem chega no auge da maldade, ele como governa tudo, ele separa uma família, ele coloca nessa família a misericórdia dele, porque coloca essa família dentro de uma arca, e colocando essa família dentro de uma arca, vem com um dilúvio e acaba com toda a raça humana que existia até aquele momento, sobrando somente 8 pessoas. Noé, sua esposa, cada um dos 3 filhos e as esposas. Então veja que é um Deus que está literalmente no controle de tudo, absolutamente tudo. E de forma muito interessante, a teocracia, também à luz do que está na página 14, continua na época dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Você tem o primeiro grande patriarca, que é Abraão. Seguindo-se do filho dele, que é quem? Isaac. Seguindo-se de quem? Jacó. Seguindo-se de quem? Obviamente dos 12 grandes filhos e de todo Israel que estava nascendo. Ué, pastor, quando olho para a história de Abraão, Isaac, Jacó, eu não vejo assim tanto essa questão relacionada ao reinado de Deus. Deus está reinando nesse momento? Como é que se explica isso? Meu filho, solte por gentileza. Aí Deus resolve fazer, né, anteriormente Deus faz uma promessa lá que quando o homem cai, o homem rejeita ali, na queda do homem é a desobediência. E a desobediência é a rejeição a Deus, né, a rejeição da autoridade divina, da soberania divina. Mas ali mesmo em Gênesis 3,15, Deus já providencia, né, estabelece através da descendência da mulher. Então, através da descendência da mulher, novamente, né, o homem, por sua própria vontade, porque isso dependia no Éden, que pela sua vontade se sujeitasse a Deus. Uhum. Então, pela descendência da mulher, em Gênesis 3,15, haveria alguém que se sujeitaria a Deus. Né? E aí a gente chega
no reinado teocrático através dos patriarcas, no item 2.2, Deus pega um homem de meio no meio de toda a humanidade, esse homem chamado Abrão, né? E Deus estabelece ali, primeiro Deus fala o seguinte, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um local que eu te darei. O que Abraão faz? Abraão obedece a Deus. O princípio da obediência. Abraão obedece a Deus. O que ele faz? Ele pega, sai do meio da parentela dele, sai da terra dele. Ele nem sabia para onde é que ia. Mas aí Deus começa a mostrar à medida que ele sai, né? Aí Deus vai estabelecendo essa aliança com Abraão. Então, através dos patriarcas, Deus traz o propósito dele novamente, né? Deus firma o propósito dele, faz promessas a Abraão, faz promessa à descendência de Abraão. Deus estabelece bênção através de Abraão e fala, olha, Abraão, através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. É muita soberania, Cristiano. Ele podia ter escolhido qualquer descendente de Jafé, mas não quis escolher. Qualquer descendente de Cã, mas não quis escolher. Escolheu um descendente de Sem, os 3 filhos de Noé, irmãos. Tá? Ele escolhe um e ele diz, é daqui que eu vou salvar a humanidade. Ele continua controlando. Aí a gente vê a soberania de Deus, né, meu pastor? Porque se Deus não é soberano, né, primeiro que não haveria escolha nenhuma, né? E Deus estabelece, Deus demonstra essa soberania ao escolher um representante, Abraão. E aí fala, não, através deste aqui, eu vou firmar a minha aliança. E aí ele firma uma aliança com Abraão, aliança de bênção, de abençoar todas as nações até. E aquele texto que nós lemos anteriormente, né, lá nas aulas anteriores, por causa da fé de Abraão, né, Abraão foi justificado pela fé. A justificação, a justiça veio através da fé de Abraão. E pela fé nós nos tornamos descendentes também de Abraão. Então Deus faz essa aliança eterna e incondicional através de Abraão. Isso passa para Isaac, para Jacó. E aí vai passando para os descendentes, aí, até formar a nação de Israel, né, meu pastor? E a gente vê lá Paulo falando que essa aliança, ela está firmada também através de Isaac, não em Ismael. Sim. É em Isaac, né? Então vem Abraão, Isaac e Jacó. Por que não Ismael? Porque a aliança, Deus resolveu. A minha aliança, porque é na promessa. E o filho da promessa é Isaac, porque Deus prometeu também um filho, vou te dar um descendente, vou te dar um filho. E esse filho foi Isaac, né? Então a aliança continua na descendência de Isaac. E isso é tão interessante que você vê a soberania de Deus na vida dos patriarcas, porque ele faz a promessa, ele diz que geraria uma grande nação, realmente vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos de Israel, que no final da vida de Jacó foram morar no Egito. Lá quase tudo se acabou, porque se transformaram em escravos. Exatamente. E Deus, com mão forte, os liberta e traz de novo para a terra onde tinha prometido. Irmãos, se isso não é soberania, se isso não é teocracia, se isso não é um Deus governando a história e a geografia e todos os fatos para que aquilo que ele determinou ocorresse, então não sei o que é. Então não sei o que é. Porque olhar para tudo isso e ver a aleatoriedade, gente, vem em tudo isso o acaso? O acaso? Não, isso foi acontecendo porque foi acontecendo. Gente, não tem como. Só com a mão de Deus levando. E como é que alguém ainda não consegue ver a teocracia, Deus governando? Deus continua governando, Deus continua
estabelecendo ali, né, o propósito dele, a palavra dele, ele não volta na palavra dele, naquilo que ele fala, naquilo que ele promete. Deus cumpre, Deus sempre cumpriu, Deus sempre vai continuar cumprindo. Então Deus fez ali a aliança com Abraão, prometeu a Abraão, fez Abraão percorrer a terra que Deus ia dar, Todinho. toda a terra que Deus ia dar. Há um momento em que os filhos de Jacó, uma necessidade, não, por uma necessidade alimentícia, eles vão para o Egito, só que o Egito fica muito bom, né, meu pastor? É muito gostoso o Egito fica muito bom. O Egito bom, é uma delícia, né? Porque José está lá, está no comando e tal. Está na terra de Gósen. Está na terra de Gósen, a melhor terra. E aí as coisas vão acontecendo, aí os faraós ainda têm conhecimento de José, vão mantendo ali o povo e tal. Mas chega um que não sabe quem é José. E aí, a partir desse, o que ele faz? Ele começa a escravizar o povo de Israel, os descendentes de Abraão, né? Aí começa a escravizar o povo. E o povo vai se tornando escravo, vai se tornando escravo. O que esse povo faz? Começa a clamar a Deus. Se voltam para Deus, falam, olha, Deus, a gente precisa de ti e tal. E aí começam a lembrar da promessa, da terra e tudo. Aí o que Deus faz? Olha, agora então eu vou enviar outro. Aí envia Moisés para libertar o povo, o libertador, né? Moisés vem para libertar o povo. Inclusive, Moisés é uma figura do Messias, né? Mas a gente não vai entrar agora, mas é interessante como Deus continua no controle de todas as coisas. Irmãos, o Senhor nunca perde o controle de nada. Aí, o nosso autor vem no 2.4 e diz assim, 2.3, página 14. O reino teocrático através dos juízes. Eu até brinquei com ele quando nós estávamos gravando esse vídeo de instrução para os professores. Eu disse, agora eu quero ver como é que você vai sair dessa. Teocracia no período dos juízes, num período de gangorra espiritual, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Irmãos, vamos ser francos, um povo que é rebelde, um povo que não quer servir a Deus, um povo que se mistura com o povo da terra, entraram, era para vencer, eliminar todo mundo, e simplesmente cedem. A última coisa que a gente vê em Juízes é teocracia, né? Mas em 4 minutinhos, esse é o mais rápido, 4 minutinhos, o Cristiano saiu do imbróglio que eu tinha preparado para ele. Por gentileza, meu filho, o vídeo. Teocracia nos juízes. Bem complicado, é o período que o povo de Israel está afastado de Deus. É uma gangorra, né? Uma hora lá em cima, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Então o povo de Israel está nesse vai e vem com Deus, né? Está nessa cabo de guerra, né, com Deus. Mas ainda assim, Deus está no controle, né? Quando, por exemplo, a gente vê aí no item 2.3, a gente vai pegar o texto aí... Página 14. Página 14, página 15. Tem um texto aí na página 15, no início, falando: então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas, aqui na época dos juízes. E aí Gideão falou o seguinte, porém Gideão lhes disse, não dominarei eu sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Gideão teve a claridade de entender que Deus estava tanto no controle que ele levantava o juiz na hora que queria, para salvar e pelo tempo que queria. Que quem estava dominando era Deus. Apesar dessa representatividade, a gente vê a teocracia também nesses momentos que há um representante humano, um representante humano, mas que é divinamente escolhido, ou seja, Deus é que escolhe, né? Deus escolheu a cada um.
E aí, cada um dos juízes que nós vemos na história de Israel foram escolhidos por Deus para cumprir um propósito de Deus, né? E a vontade era a liberdade do povo, tanto é que quando o juiz morria, não se levantava outro juiz, deixava o povo viver. Mas o povo se perdia e Deus tinha que levantar outro juiz para o povo voltar. Exatamente. Sempre Deus deixou essa escolha de servir a Deus, de obedecer a Deus, de seguir a vontade de Deus, deixou essa escolha para a humanidade. É o que nós chamamos de livre-arbítrio, lembra, pastor? Sim. Então, o livre-arbítrio, ele sempre existiu para a humanidade, e ele continua até hoje. Então, a escolha, o povo, apesar de ter sido escolhido, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, Deus estabeleceu uma aliança com a nação de Israel, apesar de ter sido um povo que Deus tinha determinado ali de ter feito esta aliança, Deus não obrigou ninguém a segui-lo. Ninguém era obrigado a segui-lo. Deus poderia fazer isso? Podia, né? Mas Deus queria que fosse pela obediência. Você quer me obedecer? Amém. Você quer me seguir? Amém. Quer seguir após mim? Amém. Né? Então, o Senhor sempre deixou isso. Lá em Apocalipse, o Senhor falou, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Né? E ali o Senhor está falando as cartas para as igrejas. A gente pode falar, olha, Jesus está falando isso para a igreja, para quem está nos caminhos do Senhor. Da mesma forma, com o povo de Israel, na aliança, o Senhor estava ali. Mas o povo é que se afastava. Deus nunca se afastou do povo. O povo é que se afastava de Deus. Né? Mas Deus sempre providenciava ali alguém, um representante escolhido por ele, por Deus, para poder anunciar, guiar o povo novamente nos caminhos e nos propósitos do Senhor. Irmãos, Deus nunca deixou de controlar todas as coisas, mesmo tendo o livre-arbítrio. Deus exerceu seu governo teocrático amoroso no Éden. O homem jogou tudo fora. Depois, por intermédio da punição da humanidade com o dilúvio e com a Torre de Babel, Deus provou que estava no controle de tudo. Depois Deus chama Abraão, provando que continuava controlando todos os fatos e de Abraão ia abençoar toda a humanidade. Aí os descendentes de Abraão me caem numa esparrela dessa prevista no livro dos Juízes. Mesmo assim o Senhor levantava o juiz que ele queria, para o momento que ele queria, para a libertação que ele tinha determinado. Se isso não é soberania e teocracia, eu pessoalmente não sei o que é. E aí chegou o momento em que o último dos juízes, o povo se cansou e o povo disse, nós queremos reis. Na página de número 15, você tem o reino teocrático através dos reis. Irmãos, mesmo Deus olhando para Samuel e dizendo, ó que fantástico, Samuel, ninguém está te recusando, eles estão recusando a mim, ninguém está te abandonando, eles estão abandonando a mim, fica tranquilo, eu vou dar um rei para eles como eles estão pedindo. Vamos lá, quem escolheu o rei? Foi o povo? Saul foi o primeiro rei. Deus, no dia da coroação, teve que ainda dizer, ó, ele está escondido ali atrás. Tira ele de lá, traz para cá, porque ele é o rei que eu escolhi. Controle completo de Deus. Espírito de Deus veio sobre Saul. Saul conseguiu manter as dimensões do Estado de Israel naquele momento, e até o momento em que ele se perde, ele foi, com certeza, um grande servo de Deus.
Quando Saul se perde, Deus diz, agora eu vou levantar um rei segundo o meu coração. O primeiro rei foi o rei que vocês pediram. Um cara grande, bonito, forte, musculoso, como todas as nações têm. Agora eu vou escolher um rei de acordo com o meu coração. E aí levanta Davi. E Deus está tão no controle que quando o descendente de Davi alcança o máximo possível para um rei, que Salomão sobrou em sabedoria, Salomão sobrava em riqueza, Salomão sobrava em tudo. Era mais de 1000 mulheres. Ele não tinha condições de visitar 2 por noite. Um ano inteiro ele não conseguia ter amor com o harém inteiro que ele tinha. Quando o filho de Davi alcança o máximo e se perde, Deus está tão no controle que diz assim, por amor do teu pai, tu não vai passar vergonha. Mas o teu filho, Roboão, eu vou rasgar o reino e vou dar 10 tribos para o servo dele. E Jeroboão foi o primeiro rei no norte. Depois vem quem? As tribos, 2 tribos do sul, acompanhando o filho de Davi. E durante mais de 200 anos, Deus tendo paciência com o pessoal do norte, até que acabou a paciência e Deus disse, Assíria, vem e leva todos. E acabou o reino do norte. Aí, mais 100 anos depois, paciência com o pessoal do sul, até que acabou a paciência, Deus chama Nabucodonosor e Deus diz, vai embora tudo. Mas pastor, aí a teocracia de Deus está sendo dividida com o homem, mas sempre foi. Desde o jardim do Éden. Deus nunca quis robô do lado dele. Só que no caso dos reis, Deus estava governando de tal forma que Deus levantava homens para avisar os reis que eles estavam em pecado. Para dizer, não é esse o caminho. Para dizer, muda, que senão vou te punir. E Deus abençoava os reis sinceros e Deus punia os reis não sinceros. Olha que interessante. Por intermédio, veja na página 2.5, o reino teocrático através dos profetas, por intermédio dos profetas, esses homens de Deus, Deus governou Israel. Deus era o verdadeiro rei de Israel. E o que é interessante é que depois que acabou tudo, que ficou só pó e cinza, por intermédio dos profetas, Deus continuou a cuidar de Israel. Então, quando eles foram para o exílio, Daniel e Ezequiel foram os homens usados por Deus para que não acabasse no coração do povo de Deus ali no exílio tudo aquilo que eles tinham de referência quanto a Deus. E depois que o exílio acabou e que eles voltaram, Deus usa Zacarias, Ageu, Deus usa Malaquias, para que o povo retomasse a vida e aguardasse sim a chegada do grande rei. Então veja que até nos momentos mais difíceis, o Senhor governa com amor, com graça, com misericórdia, instruindo o povo. É um governo de natureza espiritual. Daí a diferença para o milênio. Porque no milênio nós veremos, será um governo físico. Cristo vai se estabelecer em Jerusalém e de lá vai reger todos os povos. O mundo não vai ter dúvida sobre a presença de Deus no mundo, porque fisicamente ele estará. Jesus tem um corpo glorificado.
Jesus nos amou tanto, que existindo em forma de Deus, não usurpou, abriu mão, veio, se tornou um de nós, e você tem alguém na Trindade com corpo. Já pensou nisso? Deus não é Espírito, o Pai. O Espírito Santo não é Espírito. Cristo também era somente Espírito, somente entre aspas. Mas depois que veio à terra, assumiu o corpo. E quando ressuscitou, assumiu um corpo glorificado. Para que assim como Ele é, um dia nós sejamos também. Então ninguém vai ter dúvida de ver Cristo. De saber que Cristo está e está governando, porque fisicamente Ele vai estar. Mas o milênio é então a única vez que Deus governou o mundo? Não. O mundo vem sendo governado por Deus desde o jardim do Éden. É um governo teocrático e espiritual, mas tão real quanto o governo físico. Pergunte para quem morreu no dilúvio se Deus estava brincando. Pergunte para Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, se Deus estava brincando. Pergunte para Caim, se alguém tocou nele. Deus não colocou uma marca nele? Pergunte se alguém tocou em Caim. Pergunte aos grandes reis, se Deus, falando por intermédio dos profetas, tudo não se cumpria. Você acha que os reis malignos não tiveram momentos em que pensaram, eu estou errado, mas porque detinham o poder e amavam o poder e o erro governando, eles não deixavam, mas eles tinham certeza de quem era cada um dos profetas. Vamos lá, Acabe tinha paz? Acabe que o pai dele trouxe Jezabel, e aí fez o que fez com Israel Norte. Acabe tinha paz? Ele ouvia a voz de Elias, ele já morria de cima a baixo. Porque Deus governou sim, também por intermédio dos profetas, e foram homens tão usados para o governo espiritual de Deus, que, meus amados irmãos, mesmo depois que reis não existiam, Deus os usou para indicar o caminho, dizer o que fazer, dizer o que não fazer, como viver. A teocracia de Deus se deu por intermédio dos profetas, e eles terminaram dizendo, calma, porque o Messias vem, o grande rei vem. O rei vai pisar nessa terra. Então, quando a gente olha para a lição número 3, que vamos estudar no domingo de manhã, olhe a lição 3, página 19. O rei chegou. Ou seja, aqui nós estamos tratando da primeira vinda de Cristo. E a pergunta é, o rei chegou, e o milênio? Aí isso nós vamos ver no próximo estudo. E aí nós vamos ver que tem duas grandes vindas de Cristo. A primeira vinda, Ele vem não para estabelecer o milênio. Ele vem para a coisa mais importante do mundo, para a salvação da humanidade. Então Ele vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quê? Do mundo. O milênio, nós vamos ver, vai ser quando Ele vier pela segunda vez. Aí Ele não vem como cordeiro, amigo. Aí Ele vem como leão. Aí a posição é outra. E com leão ninguém brinca, né? Aí a posição é outra. É a de regente. Então, irmãos, ficou claro que o milênio não será
a primeira grande experiência de Cristo reinando. Ficou claro que Cristo reina desde o jardim do Éden. Ficou claro que as coisas não estão jogadas no tempo e no espaço, e que Ele é Senhor, tanto do tempo quanto do espaço. E que não é porque Ele vem reinando de forma espiritual, que não é reino. Ao contrário, é um reino muito mais sério. Mas não se preocupe, Ele sabe que a gente gosta de tocar, que a gente gosta de ver, que a gente gosta de cheirar. Ou seja, Tomé disse, eu tenho que tocar, sem nenhum problema. Pode ficar tranquilo, o milênio vem e nós vamos tocar, ver, cheirar, enxergar. E Ele será visto por toda a terra. Mas o milênio não é a primeira grande experiência de Cristo reinando, porque Cristo nunca deixou de reinar. Nunca. Ele é o alfa, Ele é o quê? O ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Se Ele sustenta, se é Senhor e dono do início e do fim, o meio também é dele, não se preocupe. Então, não caia na loucura de pensar que o nosso Deus não é Deus. Ele é Deus. Ai, pastor, mas o diabo está aprontando todas. O diabo só faz o que o Senhor permite. E essa é uma das maiores provas que o milênio ainda não começou. Porque quando o milênio for começar, Cristo nem precisa sujar as mãos. Ele vai falar com um anjo, e basta um anjo para pegar Satanás e colocar num abismo espiritual. E Satanás fica lá, acorrentado, num abismo espiritual por 1000 anos. Não é porque tem guerras, maldade. Não. É porque não chegou o tempo de colocar todas as coisas aos pés de Cristo, iniciando o milênio e depois a eternidade. Então, quando a gente pega o texto áureo da lição 2, que diz que Deus está no controle de tudo, e que no devido momento Ele vai sujeitar todas as coisas a Cristo, e Cristo vai entregar de volta tudo ao Pai, isso não significa que a coisa está fora de controle. Porque Deus é Deus, e Ele reina desde o jardim do Éden, controlando absolutamente todas as coisas. E quando termina o Velho Testamento, você não tem dúvida do reinado de Deus. Por quê? Porque é tão precisa a palavra, principalmente dos profetas. Os profetas diziam fatos futuros, ninguém acreditava. Quando vinha, aí eles entendiam que não eram aqueles homens, que era Deus que estava falando com eles. E a maior das profecias sempre foi do tronco de Jessé. Vem o remanescente. Vem aquele que se levantará, se sentará no trono e regerá todas as nações. E isso acontece no estudo 3, pastor. Quando Cristo chegou o milênio, é o que vamos ver na próxima aula. Mas entenda que o milênio não é, para Cristo, uma experiência nova não, viu? Porque Ele nunca deixou
de ser o que Ele é: Senhor e Rei, desde o jardim do Éden. Irmãos, que lição bonita, né? Que coisa linda. Chegue em casa e leia. Chegue em casa e leia. É que hoje o amor de Deus é muito grande. Por causa do amor de Deus, da graça de Deus, o Senhor dá oportunidade para que os homens o conheçam antes como Salvador. E à medida que vão conhecendo como Salvador, vão se entregando para Ele como Senhor. Mas vai chegar o momento da história humana em que Ele vem puramente como Senhor. E aí é o milênio. Aí Ele rege com cetro de ferro todas as nações. Justiça é justiça. Não tem mais brincadeira. Não tem mais beijinho e abraço. É sim, sim, não, não, e acabou. E a humanidade entra numa dimensão que ninguém conhece. Agora, Cristo como Rei, irmãos, Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca deixou de ser quem Ele é: Senhor e Rei. Por isso que o discípulo amado disse: Deus meu, Senhor meu, e louvado seja o nome dEle. Para nós será um momento lindo, fantástico. O milênio. Ele é mais um momento de cumprir aquilo para que Deus o colocou como Senhor e Rei de todas as coisas. Senhor meu Deus, muito obrigado porque Tu reinas desde a eternidade. A própria decisão, Senhor, de criar um mundo é com certeza uma decisão soberana, de um momento de alegria e de muita felicidade, de êxtase absolutamente Teu, ó Cristo. Tu és Senhor de tudo. Tu és Deus sobre todas as coisas. Não é porque no Velho Testamento poucos tinham oportunidade de Te ver através das teofanias, através das Tuas aparições específicas para algumas pessoas, que Tu não estavas reinando. Tu foras rei no Éden. Tu foras rei após a queda do homem. Tu foras rei no período dos patriarcas. Tu foras rei durante todo o período dos juízes. E quando Israel teve rei, aí que Tu governastes. E após perderem tudo, Tu não deixou de ser o que eras, Rei. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque isso traz segurança para a vida da gente. A gente entende que nada está fora do Teu controle, que nada escapa das Tuas mãos, que nada é acaso para Ti. A gente entende que não há flagrante diante de Ti, que não há surpresa. Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és Deus sobre tudo. Ó Cristo, quão maravilhoso Tu és. Quão maravilhoso Tu és. Mesmo sabendo que o milênio será a primeira grande experiência de reinado físico, completo e absoluto, com domínio absoluto, Cristo. Nós agora entendemos que Tu estás em Teu alto e sublime trono. E nada escapa das Tuas mãos. E Tu és dono de tudo, Tu és Senhor de tudo. Como é bom pertencer a Ti. Como é bom pertencer a Ti.
Porque desde o Gênesis, desde o Éden, tu és um rei diferente, tu és um rei que serve, que ama, tu és um rei que cuida, tu és um rei que protege, tu és um rei que perdoa, tu és um rei que nos dá a chance de recomeçar, ao contrário de todos os outros reis que baniam, que matavam, que derramavam sangue. Tu fostes o único rei a entregar a vida e o sangue, para que um dia nós pudéssemos reinar contigo. Obrigado. Muito obrigado. É maravilhoso pertencer a ti, ser propriedade tua. É maravilhoso viver para ti. É maravilhoso entender, ó Deus, quão profunda é a tua palavra. E, Senhor, a gente sai daqui feliz, mesmo vendo o corpo se deteriorar, mesmo vendo doenças coexistindo com a gente, mesmo vendo limitações financeiras, mesmo vendo dificuldades, tu estás no controle de todas as coisas. E o que hoje existe é um nada, é pálido, é pequeno diante de tudo que vem antes do milênio, com o arrebatamento da tua igreja, depois com o teu retorno e o início do milênio, e depois com a eternidade. É bom saber que tu, ó amado Senhor, és o nosso Deus e que tu nos ama. Obrigado. Amém e amém. Que Deus maravilhoso, né? Se você quiser ouvir a conversa completa entre nós dois, entre a minha pessoa e o Cristiano, que ainda tem as outras duas partes, Cristiano nos falando como é que Deus reina no meio dos profetas, como é que tem teocracia no meio dos reis, é só... eu vou pegar e eu vou distribuir a todos a aula de instrução número 2, e aí você escuta, que aí vai aprofundar bem mais tudo aquilo que aqui está, tá bom? Tudo aquilo que aqui está. E aí meus irmãos assistem e gravam muito mais. Agora, se hoje foi muito bonito, irmãos, domingo será maravilhoso. Porque domingo é a primeira vinda de Cristo, e a pergunta é: o rei chegou e o milênio? Aí a gente vai compreender muita coisa linda da parte do Senhor. Amém? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Certeza? Glória a Deus.